Bom, pessoal, mais uma sexta-feira e uma sexta-feira de entrevista. Hoje pegando um outro lado da cultura de Juiz de Fora, que é a questão musical, né? Juiz de Fora é muito rica nisso, revelou grandes músicos, inclusive Sueli Costa, que não era nem Juiz de Forana, mas partiu daqui e foi fazer carreira no Rio, retornou para o Rio, e inclusive com uma certa influência do João Medeiros, mas isso é outra história. Temos aqui também o Dudu Lima, quer dizer, Patrulha 66, que é para o lado do rock. Então, hoje o nosso assunto é sobre a música em Juiz de Fora e temos um convidado muito especial. Já já a gente fala sobre ele. O mundo te adormece na correnteza desses dias. É preciso acordar na multidão de salas frias, na noite nos bares. Fala, Edinho, tudo bem, meu amigo? Fala, Flavinho. Beleza? Cara, prazer em receber Massa poder estar participando, viu? Aí. A gente ficou muito feliz também, cara. Quando você aceitou o convite e tudo mais. Nós temos uma praxe aqui que é o seguinte, Edinho. A primeira pergunta é sempre o seguinte: quem é Edson Leão? Bom, Edson Leão é um juiz forano que poderia ter nascido em Santo Antônio do Grama, porque é a terra de parte da minha família. Volta e meia eu faço essa conexão assim, de que eu sou juiz forano de primeira geração. Geralmente juiz forano vira juiz forano mesmo a partir da segunda geração. Aí. É uma teoria minha, tá? Isso não está escrito em nenhum lugar. Mas nasci aqui em Juiz de Fora. A gente está, por acaso, filmando isso aqui perto de onde minha família morava quando eu nasci, aqui no Vitorino Braga. Quando eu nasci, nos anos 60, minha família morava numa vila aqui no Vitorino. Esqueci agora o nome da vila. E fui criado aqui em Juiz de Fora, né? Descobri meus caminhos na música aqui. E aqui sou. Que bom. Você falou de nações de fora, que tem duas, segunda geração e tudo mais. Comigo acontece o contrário. Eu sou de Palma biologicamente e culturalmente, juiz forano. Eu falo isso brincando também, mas eu sou juiz forano da Gema. Eu só não aceito a história de Carioca do Brejo. Eu sou mineiro do litoral. Tá certo. Esse negócio de Carioca do Brejo, não. Tá certo. Edinho, vamos começar a falar de uma sequência da sua vida. Você formou em comunicação, não é isso? Trabalhou na área de comunicação antes de enveredar na música, né? Na verdade, as coisas na minha vida costumam acontecer meio simultaneamente. Eu não sei se é da natureza do libriano se espalhar demais. Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo vestibular, fazendo pré-vestibular, eu já estava começando a participar de festivais estudantis que foram a porta para a música, né? E aí, depois de um festival estudantil desse, eu ainda não estava ainda na universidade, um cara parou, eu e o violonista que tinha tocado comigo no festival, falou: pô, vai ter um festival de bandas aí, vocês têm uma banda? A gente olhou um pro outro e falou: temos. Não tinha. Aí a partir daí surgiu a Eminência Parda, dessa banda que não existia, para participar de um evento que não aconteceu depois. Mas o Eminência Parda ficou. Então a Eminência foi a primeira banda que você participou? Foi. Exatamente. Porque você também tem a fantástica banda Invisível, né? FBI, né? E você participa de um outro projeto também. Aí tem momentos em que determinados projetos estão mais atuantes, mas assim, eu participo do Fusca Voador, que está em estado de animação suspensa, está na garagem, né? Ou está vagando em alguma... A gente não sabe se ele está na garagem ou ele está em algum lugar do tempo e espaço, que tem esse mito que a gente criou do Fusca Voador, que ele viaja no tempo e no espaço. Tem o Parangolé Valvulado. O Sim também está em estado de animação suspensa, que era uma banda quase titãs, assim, com 8 integrantes, que a minha irmã faz parte também, né, que a gente nunca decretou o fim, né? Quando você fala da sua irmã... E o Samba Vez também não decretou o fim, não. A gente está comemorando 10 anos de silêncio esse ano, sem nunca ter decretado o fim, né? Você falou da sua irmã, eu quero retomar essa coisa do Eminência.
do FBI e tudo mais. Mas antes eu queria falar sobre isso. Além de ser músico, né, um cantor de muita qualidade e tudo, tem o trabalho da sua irmã e me parece que seu pai também era músico. Como é que isso é da família? Está no sangue? A gente tem uma percepção de que a nossa família sempre teve uma veia musical que nem sempre as pessoas puderam trabalhar. Mas, por exemplo, meu pai sempre foi muito musical. Minha mãe, a gente sente que ela sempre teve uma afinação para cantar e tudo assim, mas nunca pôde. Não é algo que veio como uma profissão, como uma irmã da minha mãe lá em Santo Antônio do Grama que tocava bandolim. Meu tio tem uma ligação com samba, mas também nunca foi uma coisa. Hoje ele está preparando para o Bloco do Beco, desde as 2 da tarde ele vai estar lá fazendo aquecimento. E meu pai sempre teve essa ligação com Nelson Gonçalves, né? Orlando Silva. É uma referência que eu tenho até hoje, cara. Eu ainda tenho vontade de fazer um trabalho de série essa, assim. Não sei se chego a fazer, mas se um dia eu fizer, não é nada de alucinação, não. É porque realmente isso está no meu DNA, né? Assim como o rock veio por influência da minha mãe, desde que eu era pequeno ouvindo Roberto Carlos. E na infância eu tinha uma guitarra de plástico com corda de nylon, pegava aquelas enceradeiras, que só a nossa geração vai lembrar o que era uma enceradeira, né? Pegava aquilo de pedestal de microfone e ficava lá, porque eu corro demais, eu corro demais. Então, assim, tem essas histórias familiares, né? Você falou em... Perdão. Desculpa. E no caso da Valéria, a Valéria foi a figura que foi trazendo a pesquisa também sonora, né, cara? De descobrir para fora desse universo familiar, Bossa Nova, Clube da Esquina, descobriu o programa do Barbosa Júnior, né, que chamava na B3, e que foi fundamental. O cara, assim, trouxe um universo para a M, um universo sonoro para a M, que era a nossa internet da época, né? Era pegar o gravador de fita cassete, colocar em frente ao alto-falante do rádio lá e fazer aquelas coletâneas lá que alimentavam a gente enquanto não tinha dinheiro para comprar vinil, né? É impressionante, né? Como é que a gente tinha que ter uma ginástica danada, porque hoje a facilidade que você tem com Spotify, exato. Com Google, com tudo, né? Mas então a pergunta que eu ia te fazer, você já praticamente me respondeu, só queria que você complementasse aqui essa versatilidade de seresta, de MPB, de rock, quer dizer, um pouco a Valéria, sua irmã, ajudou nessa formação. Bastante. E o Eminência, desculpa te cortar de novo, o Eminência me parece que faz uma fusão muito grande disso. Tem informações da música mineira, do Clube da Esquina, mas também tem um floreio de rock. Sim. Como é que é isso? Cara, quando eu comecei a pensar em montar a banda, eu estava no meio da minha fase punk, um pezinho no pós-punk, alguma coisa de new wave, mas aquilo me incomodava o fato de que, na verdade, o que tinha me formado inicialmente era Clube da Esquina, Secos e Molhados, né? Mutantes já via Fluminense FM, que é outra referência, uma rádio de Niterói, que nos anos 80 pegava lá no Bairu, porque o Bairu era alto, então ainda é alto, né? Não tiraram ele lá de cima ainda não. Então a gente conseguia pegar a Fluminense, aí veio uma enxurrada de informação, mas no meio daquilo, um dia, não estou querendo romancear, um dia eu lembro de eu caminhando de volta para casa a pé, passando pela Manuel Honório, me veio aquela coisa, porra, mas eu tinha muita vontade de continuar ligado a essa coisa da MPB que me formou também, que era uma MPB roqueira, Clube da Esquina, Fagner, os nordestinos, Edinardo, Beatles, embora eu cheguei aos Beatles graças ao Clube da Esquina. Isso. Clube da Esquina que deu moral para eu gostar dos Beatles, entendeu? Foi o caminho contrário. Eu gosto de falar isso sempre, que todo mundo fala, eu cheguei no Clube da Esquina porque eles tinham influência dos Beatles. Não. Eu sabia que tinha uns mané lá de Liverpool que influenciaram aqueles caras que eu achava muito foda e inverti o processo. Hoje eu acho os mané de Liverpool foda pra caralho. Então, assim,
Mas aí, voltando pra coisa, essa influência do Clube da Esquina, do rock, com o Ednardo, que você começou a falar, quer dizer, essa é a fusão. Eu vi um vídeo de vocês aí sim na FBI, na Fantástica Banda Invisível, que vocês fazem um arranjo muito interessante de Apalo Seco do Belchior também. Sim, são figuras que o que eu ouvi na adolescência foi isso. No começo da juventude veio o punk. Aí assim, quando eu estava desistindo de ser músico, porque eu via o cenário, igual Juiz de Fora tinha um cenário riquíssimo de músicos com formação jazzística, de músicos que misturavam formação jazzística com MPB e às vezes com algum pé no erudito também na formação e tudo. Fala, pô, eu não tenho espaço nessa... Por onde que eu vou começar? Aí eu comecei a ler sobre o punk, e eu gosto sempre de lembrar desse detalhe que parece outra coisa ficcional, mas não é. Eu peguei uma publicação que tinha uma foto do Yes, e eu tinha chegado ao Yes por causa do Clube da Esquina via Terço. Eu fiquei sabendo que o Terço era influenciado pelo Yes, então eu vi a foto do Yes do lado de uma foto do Sex Pistols. Fui ler por causa do Yes. Aí eu li aquela história lá de que era anarquista, de que era proletário, de que podia compor com 4 acordes. Falei, opa, acho que eu sou isso aí. E depois vieram a galera, chegou a galera aí dos punks, né, de fora, Aécio, Virgínia, Vietnã, distribuindo fanzine. Eu lembro de comprar fanzine deles em galeria, comprar um vinil do Sub em galeria, com a galera assim circulando na rua, vendendo aquelas paradas. E teve, lógico, né, cara, o primeiro festival de rock. Você tá nessa história também, na produção e tudo, né? Petrilho, fantástico. Seria foda citar todo mundo que estava envolvido, né? Mas uma galera que trouxe um bombardeio de informação ao vivo, né, cara? Bombardeio e correntada, né? Porque eu lembro, assim, eu com 17 anos, eu acho que era 17 ou 16, eu no meio acho que foram 9 bandas punks que vieram naquele festival, né? Eu no meio, quando eu vi, cara, eu sem visual nenhum, cara, eu tinha informação do punk por leitura, né? De repente eu tava no meio das correntes dançando lá e achando aquele negócio lá incrível, uma coisa quase como se eu tivesse entrado num transe mesmo, né? Uma energia muito grande, né? No Festival de Rock de 83 teve no meio um mini festival. Exato. Veio banda de São Paulo, veio banda de Belo Horizonte, veio banda do Tatu, do Coquetel Molotov do Rio. Exato. Né? Então, realmente... O que eu acho interessante que você está falando aí é que, além da informação musical, você sempre buscou também a informação literal, né? Da história e tudo mais. E tem, inclusive, você participou da edição de um livro, né? Sobre rock. Que tem até o Luiz Antônio Melo também, que era da Fluminense FM. O Rick Goodwin, que escreveu para Pipoca Moderna e várias outras revistas assim, dos anos 80 e 70. É um cara que está nativo, inclusive trabalha com quadrinhos também. O que aconteceu foi o seguinte, cara, a gente estava no meio da pandemia. Eu lembro que eu estava naquele estado de animação suspensa para menos que isso, né, cara? Aí de repente foi até engraçado, cara, que o celular tocou, cara, eu não conseguia localizar o celular. Aí desligou. Eu já estava desistindo até que eu lembrei que eu tinha fechado a janela com o celular do lado de fora, peguei, aí ligaram de novo. Eram 2 amigos, um casal de amigos meus, a Rita Almico e o Luiz Fernando Saraiva, propondo fazer um livro sobre rock, fazendo essa proposta para mim e para o Fernando, um amigo em comum, através de uma editora que eles já tinham feito um livro na pandemia sobre pandemia e tudo, que é o Citec, né? Na hora eu ainda fiquei assim, cara, eu não tava com estrutura pra nada, né? Pandemia, eu acho que muita gente tava nesse ponto, eu não vou fingir que eu tava soltando foguete, não tava, cara. Tava no zero mesmo. Aí demorei um pouco a pensar no negócio. Aí veio a ideia, não, então vamos fazer, mas vamos fazer do jeito que vocês fizeram o da pandemia, que era com vários autores, né? Aí a gente chamou a Valéria também, minha irmã Valéria Leão Ferenzini, né, para participar da organização e começamos a pensar critérios. Veio a ideia de fazer um livro que fosse o diálogo do rock com a vida, com diferentes temas da vida. Então tem rock e invenção da juventude, rock e envelhecimento, rock e religiosidade, rock e economia,
rock e suas fontes culturais, né? O beat, o folk, e aí fomos desfiando aquele fio assim de quem conhece quem tem uma ideia de nome para chamar, e fomos chamando pessoas. Alguns não puderam fazer, alguns talvez não tenham acreditado na ideia, alguns talvez recusaram realmente por não poder fazer naquele momento. Mas virou um grande livro, eu gosto muito. Grande no tamanho, grande na qualidade. Não, e o mais interessante da ideia do livro que eu gostei foi exatamente isso. Porque as pessoas acham que às vezes música, que o rock principalmente, é uma coisa somente de entretenimento. E não percebe que a influência que a música, que o rock, então, né, principalmente, que é uma coisa, tem influências realmente no seu modo de vida, né, que influencia nessa coisa toda. Eu achei o livro fantástico. E eu gostei principalmente de poder fazer isso, porque eu acho que eu tinha essa dívida com o rock, porque o rock o rock é o que me fez encontrar os caminhos na vida, entendeu? Até caminhos profissionais, de alguma forma, passaram pelo rock. Eu sei que você também é fã do Smiths, né, do Morrissey. Tava me fugindo aqui agora, Morrissey é sempre um assunto polêmico, né, cara? Outro dia nós estávamos fazendo um vídeo aqui, eu estava brincando com um filmezinho do Hugh Grant, Letra e Música, em que ele é um roqueiro já ultrapassado. Estou repetindo esse filme. Estou repetindo isso no filme de novo. Mas é porque, legal, eu vi um vídeo do Cult, de Cult, né? Já sem o Billy Diff e com o Esse Bully já velhão, mas com uma certa energia, uma coisa. E eu vi um do Morrissey, cara, que me lembrou muito o personagem do coisa dele, já velhão, barrigudão, não sei o que, sem aquela energia. Eu falei, pô, que triste isso, porque eu era um fã do Morrissey. Eu fico mais triste com certos posicionamentos que ele andou expressando aí. Embora, assim, do Morrissey eu sempre esperei tudo, porque ele sempre foi um cara que se colocou fora de qualquer tribo, fora de qualquer... Ele é a tribo dele, né? É difícil até falar que o Morrissey era pós-punk, mesmo tendo ele vindo daquela cultura, mesmo ele tendo todas aquelas referências do protopunk, né, e tudo, porque ele é muito ele, né? É aquela história, aquele mito que ele criou, que eu acho que é verdade, né? Do cara que passou a maior parte da juventude dentro do quarto, vendo filmes do James Dean, lendo Oscar Wilde e ouvindo discos, né? E vamos falar a verdade, né? Eu acho que o grande valor do Smiths é muito o Johnny Marr, né? Que depois até foi pro Pretend. Eu acho ele um guitarrista muito interessante. Eu gosto da banda toda, cara. Atualmente, principalmente quando passou essa onda de o Morrissey é o cara, eu acho uma banda muito coesa, uma sonoridade muito no limite do simples e ao mesmo tempo sofisticado, né? Aqueles músicos são muito sábios ao se colocarem na banda. A gente aqui começa a conversar sobre a história dele, mas não tem jeito, é um crítico musical, então ele já vai falando também. Eu não me coloco como crítico, até porque eu tenho muita birra de alguns erros na crítica. Crítica na medida de ser um comentarista, mas é um cara que conhece. Não, eu acho que a crítica é importante à medida que ela às vezes lança luzes sobre trabalhos, sobre aspectos de determinado trabalho, até para rever o que a outra crítica fez. Outro dia eu vi um cara fazendo leituras pertinentes sobre Engenheiros do Havaí, que a crítica se especializou em detonar e que sobreviveu acima da crítica. E Belchior foi um cara que foi criticado, malhado, virou paródia, virou um monte de coisa e hoje é considerado gênio. Então, assim, acho que a crítica tem esse papel também, né, cara, de rever a crítica. Então... Você falou do Humberto, do Engenheiro do Havaí, eu tenho lido alguns textos, ele anda bem crítico, me lembrou até, está bem feroz na crítica, me lembrou até o Lobão nos anos 80. Eu não tenho acompanhado. Se bem que o Lobão, eu acho que ele fazia muito mais para ganhar mídia do que fazer a crítica mesmo. Tinha Embora, com todas as restrições que eu tenho ao Lobão, é inegável que ele é inteligente. É um raro caso dentro do bolsonarismo de ter surgido uma figura inteligente ali, né? Aquele negócio também, a gente não pode negar que havia algum âmbito intelectual no olavismo, né?
assim. E o Lobão era um olavista assim, de primeira hora, terrível, né, cara? Eu cheguei a ver live dele lado a lado lá com o Olavo. Então, assim, a gente sempre fala aqui sobre filosofias e tudo mais, e sempre falando de nomes como Camus, como Nietzsche, infelizmente hoje nós tivemos que falar se diz filósofo falado que mas eu acho que a gente precisa também porque quando a gente joga pra lá, aquilo, quando você menos percebe, aquele negócio começa a fermentar e volta, né? Tá vivo, né? Mas Edinho, vamos mudar. A gente tava falando de rock e tudo, mas você tem uma outra coisa, um outro trabalho que eu acho interessante e que foi agora recente, né? O Carnaval, você também é vocalista do... Eu tenho a honra de fazer parte. Eu não tenho aquele trabalho, eu faço parte daquele até trabalho. Porque eu acho muito sábio é o Parangolé do novo lado. O Parangolé chegou, o Parangolé tá aí, tá valvulado, preparado pra sair. O Parangolé chegou. Eu acho que já me disseram que a sugestão foi do Arnaud. Eu achava que a sugestão era da Valéria Faria, então não vou desempatar quem é, porque eu também não tenho certeza. Mas eu acho muito sábio esse nome, Parangolé valvulado. A coisa do valvulado pela coisa da eletricidade, do rock que tem ali, do Arnaldo Batista, que acabou sendo homenageado, que sempre, quando a amplificação valvulada estava em baixa, ele defendia isso. E muita gente não entendia porque aí a amplificação valvulada voltou com toda a força. Mas assim, eu acho, sabe, a coisa do Parangolé, que era uma obra do Hélio Sica que fazia sentido de acordo com o movimento de quem vestia. Eu acho que um bloco de carnaval é isso. Então assim, a gente serve a esse bloco, a gente serve a esse movimento, mas o bloco mesmo é quando a gente está na rua lá. Até arrepiei agora, lembrando aí do último final de semana, você vê aquela paz, aquela alegria e as pessoas trazendo a sua energia, vestindo o Parangolé, né? Do Hélio Sica e de Juiz de Fora. E esse ano, interessante, vocês homenagearam o Joãozinho da percussão, que é fantástico. É, uma figura fundamental para Juiz de Fora. E eu vou falar pessoalmente, né, cara? O Eminência teve a honra de, quando a gente estava fazendo nosso primeiro CD, que a gente não tinha noção de quase nada, o Joãozinho aceitou participar desse CD, tocou com a gente. Então, assim, a gente ainda tem esse carinho pessoal com ele, assim, que é um cara que tinha estrada internacional e mais do que isso, valoriza a estrada nacional dele, né? Porque ele esteve junto, estará sempre junto de nomes que dizem qual é a importância do Joãozinho também, né? Chico Buarque, Jorge Ben, A Cor do Som. Então, assim, ele aceitar tocar com a gente foi um negócio assim. Mas independente disso, essa homenagem é do Parangolé e eu acho que é da cidade, né, cara? Não, é o que eu falo, a nossa intenção aqui no canal, inclusive, é trazer essas vocações artísticas da cidade, né, que não fica, às vezes, preso somente à cidade. Tem nomes nacionais, o cara tem influência na cultura mesmo. Eu acho o Juiz de Fora extraordinário nisso. Sem dúvida. Então, que bom que vocês estão me homenageando uma figura fantástica. E o seguinte, a gente normalmente faz uma entrevista muito rápida mesmo, bem compacta e tudo mais. Então a gente está indo para o final, e no final eu sempre gosto de pedir às pessoas para falar o seguinte: o que está lendo, ou o que está ouvindo, ou o que não é nem dica, é realmente o que está sentindo, ou algo que você quer falar, que ainda faltou falar na entrevista, que é realmente muito rapidinho, para a pessoa ter noção do que é o nosso trabalho aqui e o trabalho do nosso convidado. Agora foi um pouco difícil, assim, porque eu sempre tô lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu não tenho uma coisa muito... Eu tô lendo recentemente uma coisa que era para eu ter lido há muito tempo, que é o livro do George Martin sobre a produção do Sgt. Pepper's, né? E tô adorando, até porque eu tô de novo em processo de fazer mais um trabalho solo, junto com o Julião Júnior, que foi o cara que amarrou as ideias que eu tinha feito em casa,
cunhado na pandemia. Aí eu acho legal falar também desse trabalho, do primeiro trabalho solo, que foi o Mundos Achados e Perdidos, que teve essa parceria com o Julião e que veio em parte de parcerias com a Patrícia Almeida, né, poetisa, videomaker, e que a gente acabou criando algumas canções, alguns videocanções, videopoemas que desembocaram no Mundos Achados e Perdidos, e que agora eu estou indo para o segundo, que por enquanto está com o nome de Ingressos Esgotados. Mas Ingressos Esgotados não é nenhuma... É Ingressos Esgotados para o Fim do Mundo. A ideia original era essa. Eu não sei se eu vou manter esse nome, porque eu já pensei que na hora de divulgar, fazer o show de lançamento, vai ter gente que não vai, achando que os ingressos estão esgotados. Já pensei também em ser Ingressos Esgotados, adoro esses nomes gigantescos, cara. Ingressos, tipo assim, a Divina Comédia, eu ando meio desligado dos Mutantes. Pensei em Ingressos Esgotados, entre parênteses, pro Fim do Mundo, ou Mundos Achados e Perdidos 2, que acaba sendo um pouco um desdobramento daquela ideia pandêmica ali. Mas é isso, no momento eu estou nesse processo, assim, a leitura até do George Martin, eu falei certo, George Martin, né? Sim. Do George Martin teve a ver com essa coisa de estar voltando para a criar de novo alguma coisa em estúdio, né? E que foi uma inspiração dos Beatles para mim também, isso, né? De pensar que música pode ser feita a partir do estúdio. Você sabe que eu sempre faço confusão também, porque tem aquele humorista do... Cara, eu acho que eu penso em George Michael, em George Harrison. É isso, é isso. Então, Fabinho, beleza. Fabinho Chiquinho, muito bom. Acho que esse projeto é maravilhoso, assim, muito legal ver vocês fazendo isso, porque são duas figuras que eu acredito muito no potencial, e ver duas figuras que acreditam no potencial da cidade, né, cara? E que conhecem muito da história desse potencial e do que já foi feito nessa cidade. Então, longa vida a esse canal aí, esse projeto. A gente tinha muita coisa ainda para conversar com o Edson, a gente vai voltar a falar com ele. Essa cidade está abrigando hoje em dia dois gênios da música brasileira, que é o Arnaldo Batista e o Milton Nascimento, que são moradores da cidade. Então, a vocação da artística de Juiz de Fora faz isso, traz gente genial para a cidade. Nós vamos voltar a falar, Rodrigo, tá? Quero agradecer a todo mundo aí. Um abraço a todos. Valeu, galera. Até o outro.